né? Então, meninos, vamos falar hoje sobre verbos, tá? Verbos no subjuntivo, imperativo e as formas nominais e locuções verbais. Me lembrando vocês, modo subjuntivo, aquele que indica uma dúvida, imperativo, aquele que indica uma ordem, pedido, conselho. Antes da gente começar a falar sobre isso, vamos relembrar uma coisinha aqui. O que são verbos regulares? Os verbos regulares não apresentam alteração em seu radical no momento em que são conjugados. E o que são radicais, professora? Você falou que verbos regulares não mudam seu radical. Enfim, o que é um radical? Vamos conhecer aqui também. Notem aqui esses verbos, já estão conjugados. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu conjuguei também o verbo vender e partir. Vocês vão perceber aqui que no início desse verbo, de todos esses três verbos, olha aqui, olha o verbo cantar. Em todas as pessoas aqui, ó, no eu, tu, ele, nós, vós, eles, o início dele permanece igual. O C-A-N-T. Todos eles têm o C-A-N-T. No vender, todos têm, ó, o V-E-N-D. Todos, ó, em todas as pessoas. E no partir também. Quando um verbo mantém essa sua parte assim, sem mudar, ele é um verbo regular. E essa parte do verbo que não mudou é o radical. Então, radical é essa parte do verbo aqui, ó, que quando eu conjuguei em diferentes pessoas, ele não mudou. E verbo, ele é regular porque isso aconteceu. Eu conjuguei ele nas 6 pessoas e não teve mudança no seu radical, tá? Radical, parte do verbo que não muda quando ele é conjugado. Nós vamos lembrar aqui também que os verbos, tá? Tendo em consideração a terminação do infinitivo, podemos agrupar os verbos em 3. Nós já falamos sobre isso e vamos relembrar. 3 conjugações. A primeira conjugação estão os verbos terminados em ar, tipo cantar, jogar, saltar. Então, todo verbo que termina em ar faz parte da primeira conjugação. Na segunda conjugação, são os verbos terminados em er, or, tipo beber, ler, pôr. E na terceira e última conjugação, os verbos terminados em ir, tipo sorrir, vir, ir. Então, 3 conjugações. Aqui também vou relembrar com vocês o modo verbal. Eu tenho também 3 modos verbais. O modo indicativo, que indica uma certeza, ó. Ele canta no teatro à noite. Ele come frutas. Eu dei certeza do que aconteceu. Então é modo indicativo. Já o subjuntivo, ele indica um fato duvidoso, hipotético, incerto, é uma dúvida. Espero que ele volte cedo, eu espero, mas eu não tenho certeza. Se me falasse, eu te ajudaria. Então, quando é uma dúvida, quando eu não tenho certeza, é o modo subjuntivo. E o modo imperativo indica ordem, proibição, pedido, solicitação, mando. Então, deu uma ordem, é imperativo. E o imperativo pode ser afirmativo, quando não tem a palavrinha não, e ele pode ser negativo, quando tem o não. Tá? Então, dei uma ordem sem a palavrinha não, imperativo afirmativo. Dei uma ordem com a palavrinha não, tipo não entre na sala, é uma ordem. Negativa porque tem a palavrinha não. Agora vocês vão conhecer as formas nominais do verbo, que também são 3. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Parece nome de vô, né? Mas não é. É infinitivo, gerúndio e particípio. O que é um verbo no infinitivo, gente? Ó, amar, fazer, partir, comemorar, por, ser e ir. Esta forma verbal presente representa o nome do verbo, como nos referimos a ele, ou seja, sem nenhuma conjugação. Podemos ter verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. E a terminação do verbo indicará que ele está na forma nominal. Ou seja, meninos, verbos no infinitivo terminam em ar, er, ir e or, certo? Todo verbo no infinitivo, eu descubro que ele está no infinitivo porque ele termina em ar, er,
ir e or. E eu trouxe aqui para vocês, mais uma vez, as conjugações que vocês vão estudar, ó. Terminados em ar, primeira conjugação. Terminados em er, or, segunda conjugação. Terminados em ir, terceira conjugação. E os verbos no gerúndio, gente, esse nome que parece nome de vovô. Ó, amando, fazendo, partindo, comemorando, pondo, sendo, indo. Notem aí que eles têm uma terminação muito parecida. Indica uma noção de continuidade da ação verbal e costuma ser reconhecida pela terminação INDO. Pode ser utilizado em qualquer tempo verbal. Então, o verbo terminou com NDO, tipo ando, indo, ondo, é um verbo no gerúndio. E o último aqui é o verbo no particípio. O que é um verbo? Ó, aqui eu trouxe os exemplos do gerúndio, tudo com calma. Fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir ainda hoje. Ó, fazendo, terminando em endo. Estiveram investigando minha casa estes dias. Investigando, terminando em ando, verbo no gerúndio. E o particípio? Amado, feito, partido, comemorado, posto, sido. E ido indica uma noção de finalização, ou seja, já foi feito, acabou. Conclusão da ação verbal e possui, para a grande maioria dos verbos, terminações ado, ido. Então, quando o verbo Já acabou a aula. na sua maioria, terminar em ado, edo, ido, é um verbo no particípio. Aqui eu trouxe uns exemplos que vocês vão ler e vão perceber que eles terminam com ado, tipo apaixonado, apaixonada, terminado e chegado. São verbos no particípio, certo? Aqui nós temos a locução verbal, rapidinho. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntos. Sempre que tiver dois verbos, um seguido do outro, eu tenho aqui então a locução verbal. Olha aqui os exemplos. Eu tenho um verbo auxiliar, um verbo principal, que junto formam a locução verbal. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, ó. João foi encontrado, dois verbos juntos. Havia cantado, dois verbos juntos. Tem dois verbos juntos, locução verbal. Ela estava conversando, dois verbos juntos. Clarice estava comendo, Selma iria falar e vou renunciar. Dois verbos, um seguido do outro. Eu tenho aí, então, uma locução verbal. Agora,